Deixa o computador. Pronto, deve estar aparecendo para vocês. E eu Uhum. tenho já a mais transmitir ao vivo em YouTube, Trinos, Rio de Janeiro. Go live. Preparing to live stream de reunião. Está preparing É, para. deu agora que está transmitido ao vivo pelo YouTube. Pronto, ótimo. Então, já que eu cumpri minhas funções básicas, dessa vez eu acertei todas. Vamos lá, eu queria dar as boas-vindas à reunião. Deu agora que está transmitido ao vivo pelo YouTube. Tá, pronto, ótimo. Então, já que eu cumpri minhas funções básicas, dessa vez eu acertei Delay aí. todas. Quem que está com o YouTube Vamos lá, eu queria dar as aberto? boas-vindas à reunião. Deu agora que está transmitido ao vivo pelo YouTube. Pronto, ótimo. Como é que eu posso fechar isso aqui? Não sei. Delay aí. Deixa, deixa eu ver. Quem que está com o YouTube aberto? Será que. Posso fechar isso aqui? Não sei. Delay aí. Deixa, deixa eu ver quem está com o YouTube. Que Será, medo. será que sou eu que estou com o YouTube aberto aqui? Fechar isso aqui? Não sei. Acho que é. Deixa eu ver. Bota o YouTube no mute aí no seu. Será que sou eu que estou com o YouTube aberto aqui? Bota o YouTube no mute aí no seu. Mas o meu eu acho que eu estou com o YouTube. Deixa eu ver se agora vai funcionar. Bota o YouTube no mute aí no seu. Mas o meu eu acho que eu estou com o YouTube. Dançam com dançando. Ai, Deixar meu Deus as do céu. crianças chegarem perto da boca vermelha, Deixa eu ver se eu. porque é que façam a vontade para. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, então, gente, como eu estou gravando aqui, se der ruim lá no YouTube, eu não posso fazer nada. Eu não sei, nem depois eu tenho que entrar só para saber se está sendo transmitido. Como eu não tenho. Tem uma mensagem que está sendo transmitida no YouTube. E agora, se você colocou ele no seu silencioso aí do seu computador, aí ele não está dando Não está dando retorno. Ótimo. Pronto. referência, não está dando. Então, vamos lá. Boas-vindas para todo mundo que está aqui, né? Meu nome é Mônica Mota e eu sou uma das coordenadoras da Trinos, Formação Biográfica. A Trinos é uma escola de formação biográfica, né? A biografia é um processo, é uma metodologia de base antroposófica, onde a gente estuda as biografias de pessoas e trabalha com a biografia das pessoas. Então, os nossos clientes trabalham sobre as suas próprias biografias, né, para olhar a sua vida e desatar nós, resolver o que vão fazer para frente, olhar alguma questão que esteja acontecendo. E esse trabalho e por falar em biografia, são biografias de pessoas conhecidas, né, biografias de personalidades que todos nós que fazemos a formação precisamos escolher uma personalidade e estudar profundamente a biografia dessa personalidade para fazer o processo de conclusão de curso. E a Renata, que está aqui conosco, escolheu a biografia da Joana d'Arc, né? A Renata é nossa aluna da turma 1, e é por isso que ela está aqui. A gente alterna de um modo geral, a gente convida alguém de fora, de outras escolas, inclusive, que fizeram estudos de outras biografias, e os nossos alunos, que todos eles são convidados a apresentar as biografias que eles estudaram, né? E esse trabalho, ele é feito, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a minha tela, só, deixa eu ver se ele está aqui. Por que que ele não está? Olha, cancela o que acontece. Eu estou com um computador novo e eu acho que está cheio de coisa aqui no meu computador que ainda não está configurada. Mas eu vou falar para vocês. A gente apresenta todo mês essa biografia de alguma personalidade. Esse mês é a Renata. Mês que vem, a Karina vai apresentar a biografia de Chico Xavier.
né? E vocês, se estão inscritos no nosso canal de Instagram, né, ou do próprio site, a gente sempre manda, inclusive por e-mail, as nossas próximas programações. Então, todo mês a gente tem uma biografia sendo apresentada, tá? E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: amanhã nós teremos a biografia, quer dizer, um trabalho biográfico. Ele é gratuito, é o que a gente chama de café biográfico. A gente vai fazer uma vivência com as pessoas que se inscreverem. Então, como eu estou com problema para apresentar aqui o que está, eu não sei por que que não está apresentando o que está na minha tela, porque estava funcionando, né? E se alguém tiver interesse, por favor, coloca no chat. E outra coisa que eu vou pedir é o seguinte: a Renata vai se apresentar. E se você tiver alguma pergunta para ela, coloca no chat para a gente não interromper a apresentação dela. Tá ok? Renata, com você. Obrigada, Mônica. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou Renata Elgarten, tenho formação em psicologia, mas trabalhei não necessariamente com a parte clínica, né, mais de 20 anos em empresas na área de recursos humanos, sempre com desenvolvimento de pessoas, e depois que eu fiz uma transição de carreira, que já descobri que vai fazer 12 anos, eu fui trabalhar com desenvolvimento individual. Fiz uma formação de coaching pela antroposofia, que foi sempre o meu grande apoio para o processo de desenvolvimento corporativo também e de desenvolvimento individual. E depois da formação de coaching, atuando como coach, inclusive no Instituto Ecossocial, eu escolhi fazer a formação biográfica com a Escola da Trinos, foi a primeira turma pioneira e foi sensacional a experiência. Temos aqui também amigas que já fizeram, né? A Lia também era minha colega de turma, acho que caiu agora, mas enfim. E eu terminei já há 1 ano e meio essa formação e ainda temos todo o contato com o grupo da Trinos, e hoje eu trabalho também como aconselhadora biográfica. E aí, para explicar um pouquinho para vocês, né, da onde é que surgiu essa história da personalidade, como a Mônica já colocou, a gente tem que escolher alguém que a gente pudesse falar para entender profundamente uma personalidade que você admirasse. E eu tinha uma grande admiração por essa história da Joana d'Arc, que eu acho simplesmente uma coisa incrível, porque ela era uma menina de origem muito simples, uma menina realmente, e ela foi capaz de realizações tipo extraordinárias que você não conseguiria imaginar para aquela época, quando a mulher não tinha nem espaço nem permissão para ocupar nenhum papel relevante na sociedade. Então, eu acho que ela tem uma característica muito interessante, que ela traz como poucos personagens na história as polaridades do ser humano, né? Ela assumiu funções durante a vida dela, e o impacto que ela gerou nas pessoas ao seu entorno foi assim algo impressionante. Ela foi de uma mera camponesa até conseguir ter concedido um título de nobreza. Ela foi pastora junto com a sua família e depois se tornou guerreira e tipo comandante do grande exército da França. Ela depois foi condenada como herege e depois se tornou santa padroeira da França, foi beatificada. Então, assim, ela acaba tendo também uma personalidade que transita muito entre essas polaridades de uma alma muito pura, muito caridosa, e eventualmente uma vigilância tão severa, julgadora, sabe? Que às vezes pode até ser meio violenta para defender aquilo que ela acredita. Então, ela é uma personagem muito interessante por todas essas dicotomias, e eu acho incrível que ela teve uma biografia muito curta, mas ainda assim ela trouxe. Oi? Oi. Ela trouxe, eu acho que para o mundo um impacto muito importante. Tem uma característica da sua morte, ela foi queimada viva, né? E essa questão do elemento do fogo, eu acho que foi tão necessário que, de alguma forma, o fogo transforma, né? Ele transmuta. É quando a bruxa virou santa e ela conseguiu, com essa luz do fogo, iluminar a Idade das Trevas. Porque exatamente após a morte da Joana que se começa o renascimento, né? Toda uma etapa que foi trazendo uma inspiração mais para frente ainda para o próprio iluminismo, né? Que séculos depois foi o berço da Revolução Francesa. Como a gente sabe na antroposofia, né, os princípios da trimembração social
estão totalmente fundamentados na liberdade do pensar, a igualdade no sentir e a fraternidade no agir. Então, eu acho que ela tem assim uma personalidade muito forte e eu posso dizer que inicialmente eu não racionalmente sabia que ela tinha tanta relação com a antroposofia. Como a Mônica falou, eu tive a oportunidade de ir até a França, visitei o lugar onde ela foi julgada, onde ela foi morta, que hoje existe lá uma igreja. Conheci muito mais dessa história por lá e fui lendo na antroposofia e me surpreendendo cada vez mais como ela tem um papel fundamental, inclusive no início da alma da consciência. Eu sei que tem muita gente aqui que nem é da antroposofia, mas é uma coisa bem relevante. Então, sem mais delongas, eu queria já compartilhar a tela aqui com vocês, e como a gente já falou, a gente vai deixar vocês no mudo, e qualquer dúvida ou pergunta vocês podem colocar no chat, e à medida em que a gente termine, se a gente tiver um tempinho aí, eu tento responder, tá bom? Mônica, você fica então aí no controle de admissões e qualquer outras coisas? Muito bem. Joana d'Arc, né? Ela viveu bem pouco, de 1412 até 1431, e eu coloquei essa imagem, né, do símbolo da flor de lis, porque eu acho muito bacana como que, às vezes, os símbolos se traduzem em alguma coisa muito forte, né? Então, a flor de lis, ela está no brasão da França, ela é símbolo de poder, de soberania, de honra, lealdade e pureza de corpo e de alma. Tem muito significado, a raiz vai desde lá do cristianismo, né? Porque os primeiros convertidos à religião entraram pela fala do Cristo, né? Olhai os lírios no campo, então a flor de lis ela justamente representa isso. E eu acho que ela também traz um pouco da trimembração no seu eixo principal e tem a conexão do norte ao sul, né? Quase que entre a integração do espiritual e o terreno. E, por acaso, quando a Joana se torna nobre, ela recebe o nome de Joana do Lis, ou seja, tudo isso tem a ver com ela. Então, gente, tudo que fui botando nessa apresentação aqui não foi por acaso. Então, para apresentar a biografia da donzela de Orleans, como ela é conhecida na França, eu acho que vale a gente trazer de novo, né? Como eu coloquei, o que mais me impressiona são as suas polaridades que se complementam, e através dessas polaridades, eu acredito que ela se tornou uma heroína, tanto para quem é nacionalista, quem é monarquista, quem é liberal, quem é socialista, quem é católico ou protestante, quem é tradicionalista ou quem é feminista, de direita ou de esquerda, ela acaba incluindo, né, uma camada muito diversa da população. Ela se tornou uma inspiração recorrente, que é um tema reproduzido na arte, na literatura, no teatro, na música, no cinema, desde a Idade Média até os dias de hoje. Aliás, foi um desafio absurdo para mim conseguir filtrar a quantidade de publicações, de livros, e entender o que era realmente real, o que era lenda. E ela tem uma característica interessante, porque ela é a personalidade da Idade Média mais documentada que existiu, porque como ela passou por 2 julgamentos, tudo isso foi escrito, e naquela época a gente não tinha registro, né, das pessoas importantes, enfim. Então, no caso, quando você vai nos arquivos da Joana d'Arc, tem tudo ali, 1001 testemunhos de outras pessoas, com detalhes pelos anos que ela passou, né? Enfim. Então, acho que ela é um ícone muito importante, que trouxe a sua marca, deixou uma marca no espaço, né, em relação ao mapa da própria Europa e no tempo, e influenciou, com certeza, o curso da história. Então, essa apresentação ela acaba que vai se separar em 4 grandes partes. A primeira dela é um contexto. Eu preciso falar um pouco qual foi o momento onde ela surgiu, né, no mundo, que estava na Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França, para vocês entenderem como é que era aquela situação na sociedade, como ela estava vivendo. Aí tem o pedaço da vida e da morte dela, que infelizmente é curtinha, são só 3 setênios, mas, como eu falei, bastante impactante. E depois a gente vai falar um pouco sobre o legado, né? Todo o mito de Joana d'Arc, que ela se tornou, com o seu segundo julgamento e mais para frente a sua canonização. E aí, para terminar, existe aí o que eu consegui perceber da conexão que tem com o Micael, que é o arcanjo São Miguel, e a própria antroposofia. Tudo bem?
Então, vamos lá. Começando aqui a falar do contexto, eu sei que tem muitas informações aí, mas eu vou tentar ser breve nessa parte. O mais importante é que essa guerra foi uma loucura que durou de 1337 a 1453. Tem um trecho que eu acho interessante, que foi tirado de um cidadão na época de Paris, que falava: naquela época, às vezes os ingleses tomavam uma fortaleza dos Armagnacs pela manhã e perdiam duas à noite. Assim, essa guerra, amaldiçoada por Deus, continuou. Então, vamos lá. Existia o seguinte: isso aqui é como se fosse a árvore genealógica, né, do Filipe III, rei da França, que foi um cara que, depois que faleceu, passou o reinado para o Luís X, que passou para o seu filho, o homem, Jean I, que, quando morreu, não tinha descendentes, então foi para o seu tio, que ainda era filho, desculpa, do Filipe IV, ele morreu antes do neto, então por isso que ele não assumiu. E esse aqui não tinha homens no seu como herdeiros, e na França, na época, a mulher não tinha direito a assumir o trono. Então, foi para o seu irmão, que era o Charles IV. E quando Charles IV morreu, só tinha a irmã Isabela, que era filha do Filipe, francesa, e tinha sido casada com o príncipe, o rei da Inglaterra, Eduardo II. O que aconteceu? A França não aceita mulheres na sua linhagem. Então, para isso, foi parar no outro lado, para o primo, esse aqui já tinha morrido, que foi o descendente do Filipe III para uma outra vertente, que era o Filipe VI. Nessa época, na Inglaterra, as mulheres podiam ascender ao trono. Tanto é que a gente teve Rainha Elizabeth, depois Rainha Vitória, Rainha Maria. Então, a Inglaterra achava que, como ele, o Edward III, era filho e neto, filho da Isabela e neto do Filipe, ele tinha direito a ser o rei da França e não deveria ter passado para outra linhagem. Aqui começou a Guerra dos 100 Anos. E isso foi indo, foi indo, foi indo, até que ainda os reis franceses foram da mesma vertente, o Charles V, VI, VII. Em algum momento, o Henrique V, que estava desesperado por retomar o controle do território da França, resolveu botar o filho dele, ele casou com a irmã do Charles, francesa, né, que era o rei na época da França, teve um bebê que, com 9 meses, chegou a ser coroado rei da França também. Ou seja, ficaram 2 reinados em paralelo, um inglês bebezinho, que tinha um regente lá para cuidar, e o Charles. Então, é uma confusão danada, a gente não precisa entrar em tantos detalhes, mas eu acho que é importante vocês perceberem o quanto que era confuso esse processo em termos de pega um território dali, outro território de cá. E a Inglaterra começou a ser bem vitoriosa nos primeiros anos da Guerra dos 100 Anos, e depois de um tempo eles estavam mais distraídos com problemas internos, no que é o conhecido como Guerra das Rosas, entre os York e Lancaster, que são também outras facções da monarquia inglesa, e eles saíram um pouco do conflito com a França, mas depois, quando o Henrique V voltou, como eu falei, ele volta com tudo para tentar recuperar o território que era do seu bisavô. Enquanto isso, dentro da França, existia uma briga entre o que se chamou de burgúndios e armagnacs. O que acontece? O Carlos VI, que era o pai do Carlos VII, ele teve uma enfermidade, ele era louco, ele não conseguiu sustentar o poder, e ele acabou tendo uma luta com o seu primo, que era o João I, duque da Borgonha, daí vem o Borgúndio. O nome dele era João Sem Medo, e o irmão do rei era o Luís, duque de Orleans, viraram inimigos, e teve toda uma questão de assassinato do Luís Armagnac por parte do João Sem Medo. Depois, os Armagnacs acabaram tentando também fazer uma emboscada para matar o próprio João Sem Medo. E nessa confusão, os ingleses viram uma oportunidade que, enquanto a França estava se dividindo, lutando uma contra a outra, uma parte contra a outra, aí, eventualmente, o Henrique V veio com tudo e conseguiu uma grande vitória já para o final da Guerra dos 100 Anos. Só para vocês terem uma ideia,
O que está aqui pintado de azul nesse mapa era território do Armagnac. O que era pintado de vermelho era território inglês ou dos burgúndios. Por quê? Os ingleses resolveram se afiliar aos burgúndios, porque eles eram contra o próprio rei da França na época, que era o Carlos VII, né, o filho do rei louco. E, para vocês terem uma noção, eles tinham duas cortes. Uma que ficava no Vale do Loire, que era do Armagnac, o Carlos VII, e a outra aqui em cima, na Normandia, que era dos ingleses. Aqui, no meio desse mar vermelho, burgúndio, está uma cruzinha onde tem a cidade de Domremy, onde nasceu Joana d'Arc. E ela era Armagnac de carteirinha. Então, ela vivia cercada no meio de um mundo de burgúndios e ingleses, tá? Enfim. Eu não vou ficar entrando tanto no detalhe dos personagens dessa época, mas o importante é perceber que o povo, no meio dessa confusão, era completamente desolado, dividido, sofria com fome, com violência, com abandono, e estavam assim num nível de pobreza, de desgaste, assim, já quase que nas últimas. E aí, vamos falar da nossa heroína, que é a Joana d'Arc. Aqui tem um trecho de uma carta que ela entregou para os ingleses, olha só que coragem, que eu acho que vale a pena a gente ler, representa bem qual era o estilo dela, né? Vocês, homens da Inglaterra, que não têm direito algum neste reino da França, o rei dos céus os ordena e comanda através de mim, Joana, a donzela, que abandonem suas fortalezas e voltem para sua terra. Senão eu darei um grito de guerra que será lembrado para sempre. E como foi? Mas vamos começar do começo. Essa aqui é a casinha dela lá em Domremy, que ela nasceu no dia de Reis, no dia 6 de janeiro, no meio da celebração da Epifania, no condado da Lorraine, que é na região de Vosges, lá no nordeste da França. O nome da cidade depois passou a se tornar Domremy-la-Pucelle. Pucelle é como se fosse a donzela, tá? Em homenagem a Joana. Então, como eu falei, era uma área super isolada, ainda leal à coroa francesa, mas no meio do território dos burgúndios e cheia de ataques de soldados inimigos. Ela recebia muitos refugiados que vinham das vilas pedindo apoio, ajuda. Então, desde criança, ela viveu um pouco nisso. Ela teve 4 irmãos, né? E os pais são Jacques d'Arc e Isabelle Romé, que também eram camponeses. Não eram tão pobres assim, eles tinham uma fazenda com uns 20 hectares, trabalhavam criando animais e na agricultura, e o pai dela era tipo alguém com destaque na cidade. Ele era oficial representante do governo, coletava impostos, vivia também, tinha uma certa ascendência com a prefeitura para poder vigiar o povoado, né? Então, assim, eram simples, mas tinham uma condição ok. Mas não se sabe nada, assim, dos avós ou os antepassados. A mãe, ela, na verdade, tinha uma ótima relação com a Joana. Ela, na primeira infância, teve muito aprendizado dela com relação à costura, a tecer, as tarefas domésticas, e ela era muito devota, assim, religiosamente. Então, ela que estimulou essa prática da religião católica na Joana, e depois da morte da filha, foi ela que saiu e foi para Orleans, onde recebeu até uma casa, uma pensão da cidade, né? E passou a vida toda tentando restaurar o nome da filha, porque ela, que era super devota, não queria que a filha tivesse aquela imagem de bruxa, herege, etc. O pai já era um cara bem durão, bem autoritário, não era alguém próximo da filha, principalmente porque naquela época não existia isso, ainda mais homem com a menina. Ele era totalmente contra a missão de vida da Joana, ele queria arranjar um marido para ela e ela não aceitou, então ele ficou furioso. Mas mesmo assim, quando ela conseguiu entregar a coroa ao rei, ele foi até Reims, ganhou o título de nobreza para toda a sua família, e dizem que depois que ela faleceu, ele morreu de tristeza no mesmo ano, ainda com 51 anos. Ela teve 4 irmãos, em que se sabe pouco deles, né? 2 deles lutaram junto dela, o Jacques d'Arc
faleceu com 50 anos, era um fazendeiro, mas o Jean, ele lutou com ela no exército francês e ficou lá, inclusive, durante muito tempo. A Catherine morreu cedo de parto, pelo que se diz, e o Pierre d'Arc foi o irmão que mais ficou ao lado dela. Inclusive, ele foi capturado junto com ela, serviu ao exército, depois se tornou cavaleiro do rei, e ele tinha, inclusive, os herdeiros da família, que se sabe até os anos 2000, mais ou menos, que eram descendentes dessa família. Mas não vamos falar tanto assim sobre a família e o contexto externo dela. O mais interessante é falar um pouco sobre de onde ela veio. Então, a gente tem uma dinâmica, né, depois que apresenta na própria formação, que os nossos colegas ajudam a discutir e trazer um pouco qual era a tônica do setênio dela. Né? Então, o primeiro setênio, de 0 a 7 anos, a primeira infância dela, a gente trouxe como sendo uma imagem da camponesa devota. Então, a Joana, ainda chamada como Janete, como era na família conhecida, vivia no campo, muito em convívio com a natureza, não sabia nem ler nem escrever e ajudava os pais tanto no cultivo da terra como nas tarefas de casa. Dizem que ninguém podia costurar ou fiar como ela, que ela era imbatível com uma agulha. Super regrada, obediente, certinha. Ela tinha um padre local, que era o Janivet, com quem ela era bem próxima, e dizem que a toda hora que tocava os sinos da igreja, ela se ajoelhava onde ela estivesse nos campos e ia rezar. E, como eu falei, ela foi realmente cercada da guerra, né, e todas as suas mazelas, e ela era muito caridosa quando ela via as pessoas migrando por causa das invasões inimigas nas vilas próximas. Ela gostava de levar e doar comida para eles, até que o pai às vezes não queria, mas ela fazia questão de ajudar os necessitados que estavam por ali. Não tem nenhuma relação também assim de amigas ou de alguém nessa época dela, tá? No segundo setênio, a gente já tem a primeira coisa bastante importante, que foi entre os 12 e 13 anos, né, como quem é da antroposofia bem lembra, no ciclo de Júpiter, onde a gente tem um vislumbre quase do que é a nossa missão, o que a gente está aqui para fazer no mundo, foi quando Joana ouviu as primeiras vozes. E aí, a primeira aparição acontece para ela no auge do verão, no jardim do pai dela, né, quando ela estava no campo, e ela ouviu Santa Catarina, que teria sido enviada por Deus, e disse para ela ser uma boa menina e sempre para a igreja. Eu sei que ela teve muito medo inicialmente, mas depois ouviu a voz novamente, uma terceira vez, uma quarta vez, e ela entendeu qual era a sua missão. Então, apesar dela ser uma mocinha que não tinha a menor ideia do que seria a vida, ela, desde então, já começou a ter esse comprometimento. As vozes eram sempre constantes, e segundo ela dizia, inclusive tudo isso nos relatos dos testemunhos que ela deu no julgamento, ela ouvia vozes de Santa Catarina, Santa Margarida e o próprio São Miguel Arcanjo, diretamente, de quem ela sempre tinha recebido grandes confortos. Então, aos 14 anos, teve um momento em que a família foi visitar um primo num vilarejo próximo, e ela foi a uma cidade chamada Vaucouleurs, que era uma cidade maior, onde tinha um nobre, que era o Robert de Baudricourt. Esse cara era o capitão responsável por toda a região da Lorraine. E ela chegou aos 14 anos do lado desse capitão e foi pedir para ele: me manda para onde está o Delfim, que é como eles chamavam o herdeiro, né, do rei da França, o Carlos VII, porque eu tenho que dar uma mensagem divina para ele. Imagina, o cara falou: minha querida, quem é você com 14 anos, uma camponesazinha, né? Não vai coisa nenhuma. Eu sei que depois teve um momento em que os próprios habitantes da cidadezinha dela, de Dom Remy, tiveram que deixar o vilarejo por causa dos ataques dos soldados vizinhos, e eles foram se mudar para um outro lugar por 3 anos. Nesse momento, o pai dela tentou arranjar o tal do casamento, que ela negou veementemente, e foi, inclusive, denunciada às autoridades locais, porque era rebeldia você não obedecer os desígnios do pai. Então, ali foi um primeiro momento em que ela já enfrentou tanto o pai como a sociedade, porque não queria fazer aquilo que era esperado por ela. No terceiro setênio, a gente já vai exatamente onde tudo acontece, né? E o mote dela ali é a guerreira milagrosa. Aos 17 anos, a família dela voltou para Dom Remy,
E logo a Joana deu uma desculpa, inventou que ia cuidar de um bebê de um primo ali perto, mas voltou para Vaucouleurs, na verdade, e foi até o Robert de Baudricourt, que é aquele capitão que riu dela 3 anos antes. Ela teve uma reunião com ele em que ela falou que o exército francês ia sofrer uma derrota absurda na tentativa de romper um cerco da cidade de Orleans, e ainda não conseguiu sucesso. Mas ela encontrou com ele de novo, já sabendo que o que ela previu aconteceu de verdade. Então, o Robert resolveu falar: bom, se essa menina teve um vislumbre e o que ela explicou e aconteceu, vai que ela não está falando sério, né? Então, resolveu escrever diretamente lá para o rei, para o Delfim, e mandou ela com uma escolta pessoal dele até a corte do rei. Gente, olha isso. Então, ela tinha como missão, primeiro, chegar até o rei Carlos VII, convencê-lo que ele era o rei legítimo representante de Deus e levá-lo até a cidade de Reims, que ele tinha que ser coroado lá, que era lá que eles faziam as coroações dos reis franceses. Depois, ela tinha que libertar a França da presença dos ingleses. É só isso, apenas isso com uma menina que nunca tinha visto uma espada na vida. Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui é o caminho que ela percorreu. É claro que, olha só, aqui é Vaucouleurs, nessa cruzinha, e do lado de cá é onde estava Chinon, a cidade onde estava o rei Carlos VII. Todo esse território aqui era Burgúndio, ou seja, ela tinha que passar escondida pelo meio de campos inimigos. Então, o que ela fez? Ela assumiu uma vestimenta de homem. Ela colocou armadura, ela cortou os cabelos, e aí depois ficou milhões de polêmicas a respeito disso. A gente vai falar mais para o final, entre essa questão do masculino e feminino na vida da Joana. Mas diz ela que era para evitar qualquer tipo de assédio, tanto dos soldados que estavam guiando, né, que eram os escudeiros do capitão, como os inimigos. O Jean de Metz é um cara que virou seu servo e se tornou o escudeiro fiel dela para o resto da sua vida. Quando ela estava indo até o primeiro objetivo da missão, chegar até Carlos VII, convencê-lo que ele era o rei legítimo e que ele era o representante de Deus. Acontece uma coisa muito interessante, que quando ela encontrou o Delfim, ele resolveu fazer uma brincadeira naquela corte e se disfarçou de uma pessoa comum. Botou uma outra pessoa no trono com a roupa dele, com a coroa, como se ele não fosse o rei. Mas a Joana, que nunca tinha visto ele, identificou mesmo ele no disfarce. E aí ela chegou e disse para ele uma mensagem em sigilo, que falam até hoje que ninguém sabe o que é. Ele levou aquilo para o túmulo, então tem várias fofocas imaginando o que será que ela disse para convencer o rei. Depois dela ter sido aceita, né, porque o rei, no fundo, sentiu que tinha uma utilidade com essa devoção toda a seu respeito, ele mandou ela para um convento lá em Poitiers, onde ela foi toda examinada, interrogada, viram que ela era realmente virgem, e resolveu aceitar a proposta da Joana. Impressionante, a mulher chegar do lado do rei e ele ainda ser convencido disso. Mas, enfim. Para cumprir essa segunda parte da missão, ela tinha que liberar o caminho até Reims. Ou seja, várias cidades que estavam ocupadas pelos ingleses deveriam ser recuperadas pelo reino da França, dos Armagnacs. Então, ela pediu para o Carlos VII que o exército dele fosse com ela para Orleans, e ela prometeu uma vitória. Existia uma lenda antiga, tipo uma profecia do Merlin ainda, que uma donzela da Lorraine iria libertar a França. Então, o Carlos resolveu criar uma campanha, até para dar uma elevada na moral das tropas dele, e resolveu apoiar a sua participação. Tinha uma sogra que era muito estrategista, super importante, que era uma personalidade na época, Yolanda de Anjou, que percebeu ali também a vantagem de surfar um pouco nessa onda, e lá se foi a Joana. Então, aqui tem uma imagem que é muito interessante, que quando ela estava no caminho para Orleans, ela parou numa igreja de Santa Catarina e foi até lá e retirou uma espada que estava escondida ali. E dizem que foi a voz que ela conseguiu identificar e até
conseguiu achar essa espada, né? Que a Santa Catarina era padroeira das virgens e dos soldados. Então, essa espada ela vai acompanhar a Joana a partir desse momento em toda a sua saga. Quando ela chegou em Orleans, ela já tinha um escudeiro, 2 pajes, um capelão e um confessor. E aí, no final das contas, ela recebeu, sim, o traje completo de armadura fina e tinha o que no seu estandarte? As flores de lis, douradas, com as palavras de Jesus e Maria, a imagem do Cristo e um anjo de cada lado, quase como assim, a cena da Anunciação. Então, essa espada, ela usou muito como um amuleto, a espada de Santa Catarina, nunca matou ninguém em nenhuma das batalhas. E ela simplesmente ia junto às tropas, mas proibia depois qualquer tipo de assassinato, pilhagem, estupro que os soldados na época iam devastando por onde passavam, né? Seja do cada lado que eles estivessem, não fazia diferença. E ela não gostava de ter nenhum tipo de violência contra aqueles que estavam dispostos a se submeter à justiça e à sua causa. Então, em abril, a Joana foi de Tours para Blois, seguindo pelo rio do Loire, com os seus soldados e as provisões, e começou a correr pelas ruas de Orleans rumores que uma donzela milagrosa estava vindo para salvá-los da fome, por um cerco que já estava durando 7 meses. Eles estavam quebrando quase o cerco. E aí, quando chegou lá, foi aquela carta que eu comecei a falar, quando eu falei sobre ela, que ela jogou já para os ingleses, né, desafiando os poderosos nobres da Inglaterra. O que acontece? A donzela de Lorraine, quando chegou em Orleans, dizem que o seu comboio militar era mais uma procissão religiosa, com os sacerdotes cantando Vem o Espírito Santo na frente dos soldados, e carroças de suprimento, com ela cavalgando entre eles com uma armadura linda, brilhante, com um estandarte. Lá vinha Joana, uma imagem, né? Assim, uma coisa impressionante. E ela resolveu mudar o curso da comitiva para evitar que a comida ficasse muito tempo ali, pudesse ser saqueada pelos ingleses, ou estragasse, ou o pessoal ficasse com mais fome. Ela insistiu em cruzar o rio por uma direção norte, que era muito mais perigosa, mas era mais próxima. E aí dizem, não vai dar certo, isso vai dar tudo errado. Mas aí falam que foi quase o seu primeiro milagre, porque o vento soprou 2 vezes para o lado dos Armagnacs e levou a donzela para dentro da cidade, silenciosa, pacificamente, e os ingleses nem descobriram que elas estavam ali. Então, em 29 de abril, ela faz a sua entrada triunfal, debaixo de aplausos e toda a gratidão da população de Orleans. Então, esse cerco de Orleans, eu acho que foi assim, representou o ponto de virada da Guerra dos 100 Anos. Porque essa cidade tinha um significado não só simbólico, mas muito estratégico para os 2 lados desse conflito, né? Dizem que se os ingleses conseguissem conquistar Orleans, eles iam pegar todo o território da França. E durante meio ano, parecia que a Inglaterra estava ganhando. Só que o cerco colapsou depois de 9 dias que a Joana chegou lá. Então, eu acho que tem toda uma questão do que ela representa, né? Ou seja, a sua compaixão alimentou o corpo, a alma, o espírito do povo, a liderança que ela exerceu pela sua confiança na sua missão, mobilizou a resistência e inspirou os soldados, afugentou os inimigos que todo mundo, quem é essa donzela milagrosa? Será que ela vai me excomungar? Enfim. E, no final das contas, os assaltos às fortalezas dominadas pelos ingleses foram super rapidamente vitoriosos. Teve um momento que ela levou uma flechada na meio da clavícula, mas que, ao invés de derrubá-la, ainda fortaleceu ainda mais o seu encanto, porque ela sobreviveu. Então, apenas no dia 8 de maio, os ingleses deixaram a cidade e ela se tornou a maior heroína de Orleans até hoje. Tem uma estátua dela lá enorme. Aliás, o que não falta é a estátua da Joana pela França. E aí ela seguiu surfando na onda na campanha do Loire, né? Depois da tomada de Orleans, ela foi liderando o exército da França com esperanças, energias renovadas lá para tirar o Vale do Loire inteiro da mão dos ingleses. Então ela foi, em quase uma semana, tirou as cidades de Jargeau, Meung e Beaugency. E a sua fama ia crescendo, ia atraindo mais admiradores franceses e espalhando muito medo nos ingleses. Tem um teólogo que se chama Jean Gerson, que escreveu que ele era até do lado burgúndio, tá? Mas ele foi muito justo e ele colocou: ela não recorreu a magias ou superstições, assumiu riscos para prosseguir sua missão,
inspirou fé no rei e no seu povo e temor nos seus inimigos, e não tentou a Deus agindo imprudentemente. Essa ação foi feita por Deus. Então, a gente vê assim, a magnitude do que foi o impacto que ela gerou. E aí teve Paté, que é uma cidade em que os espertos ingleses tinham uma formação defensiva escondida, né, com todos os seus arqueiros prontos, preparados para surpreender os Armagnacs e tentar reverter o seu posicionamento ali no Vale do Loire, na guerra. Mas aí eles dizem que teve o segundo milagre da Joana, que quando as tropas estavam quase chegando naquele lugar que ia ser uma emboscada, um cerdo saiu desembestado do bosque, mergulhou no meio das fileiras inglesas, criou uma mega confusão, uma gritaria e alertou o exército francês e acabou com a estratégia da armadilha. Ou seja, eles tiveram uma perda colossal e naquela batalha, mesmo levando uma pedrada na cabeça, a Joana resistiu, voltou a lutar. Ou seja, ela livrou o caminho até Reims para a coroação do rei e ela só recebia louvações. Vale falar um pouquinho dos encontros kármicos que Joana teve, né, dos seus irmãos de armas. Então, o Jean Danois é um cara que era o bastardo de Orleans, porque ele era o responsável pela defesa da cidade e era filho bastardo de um dos nobres da época, mas se tornou um dos seus mais leais apoiadores e ele era muito eficiente nas batalhas do lado da Joana. O Jean II, que é o Duque d'Alençon, foi provavelmente seu melhor amigo, e eles comandavam o exército em parceria. Ele tinha a parte tática, estratégica, e ela ia com a visão e todo o processo de comunicação e mobilização do povo. O Jean de Metz, que a gente já falou lá atrás, veio acompanhando ela desde que ela saiu de Vaucouleurs para poder falar com o rei e ficou do lado dela durante todo esse tempo. O Lahiri era um dos melhores e mais leais capitães, que teve uma participação fundamental nessa Batalha de Paté, junto com o Poton de Chantrellet, que também foi um cara super importante nesse movimento da guerra. Bom, agora que ela conseguiu a primeira parte de tirar o circo de Orleans lá, ela tinha que levar o rei até Reims para ser coroado. Aqui tem uma pintura que mostra um pouco, né, dessa cerimônia da coroação do Carlos VI, e foi feito em julho de 1429, 49 anos depois da coroação do pai dele, 7 anos depois da morte do pai dele. Carlos VII finalmente foi coroado na Catedral de Reims e recebeu o sacramento do arcebispo com o óleo sagrado do Clovis, que dizem que foi lá o primeiro monarca da história da França. E como é que eles fazem isso? Na sua cabeça, no seu peito e nos seus braços. Olha aí, pensar, sentir e querer novamente presente. Foi muito interessante, porque nesse momento a Joana tinha saído da casa dela de Dom Remy, lá para cuidar do bebê do primo, e nunca mais voltou, né? Então, na coroação do rei, eles convidaram os familiares, os amigos de Dom Remy para ir para a cerimônia. Então, foi quando a Joana e a família recebeu os títulos de nobreza, né? E eles deixaram todos os habitantes da cidade dela isentos de impostos. Então, ninguém tinha ideia de como aquilo poderia ter acontecido, a magnitude do que ela alcançou, e ela ainda não estava satisfeita, porque o seu propósito não estava totalmente cumprido. Ela tinha que tirar os ingleses da França. E o que acontece? O Carlos VII, ele era um cara fraco, indeciso, ele queria ganhar a coroa. Ele usou ela para isso, né? Porque ela foi lá para cumprir a missão dela, ele era parte do processo, então ele se beneficiou, mas depois não necessariamente ele continuou dando tanta credibilidade às suas histórias e virou um fantoche, sendo influenciado por aquela corte cheia de artimanha, de negociação e etc. E aí começou o declínio da Joana, né? Então, tudo que vai muito rápido para cima desce na mesma velocidade. A coitada estava deixada lá num limbo, né? No meio dessa engrenagem diplomática que ela não entendia nada e não queria entender, detestava aquilo ali, ela era uma guerreira, né? Vamos lembrar disso. Ela tinha pressa para retomar a capital e todo o resto da França, porque as vozes tinham dito que ela não viveria muito tempo. Então, depois da incorporação das cidades ao seu redor lá, que ela estava oferecendo pacificamente submissão ao Carlos de Valois, que era na região ali do Reims, foi planejado um ataque à cidade de Paris. E ela resolveu fazer isso no dia da Natividade da Virgem, que era 8 de setembro. Por quê? Para os Armagnacs, era uma bênção,
Mas para o Burgúndio, que estava lá, era um sacrilégio. Como você vai fazer uma batalha no meio do dia da Virgem religiosa, etc. E a Joana estava esperando por um terceiro milagre que não veio. E todos aqueles seus companheiros de armas tinham falado que isso não ia dar certo, mas ela foi teimosa, e acabaram que eles foram derrotados e ela foi gravemente ferida na coxa. Lembra, né? Ela teve na clavícula, que é bem no tronco do sentir, pedrada na cabeça, e agora foi ferida na coxa. Então, teve uma história que é o que esse quadro mostra, quando ela estava realmente possuída, ela percebeu que tinham prostitutas rondando os soldados nos acampamentos e ela resolveu golpear as duas nas costas com a face da sua espada. E na hora que ela fez isso, dizem que a espada se quebrou em pedaços e nunca mais foi vista, como se fosse um, um mau sinal, um mau presságio, e como se Santa Catarina estivesse abandonando ela, porque ela não deveria ter feito isso com aquela espada. O objetivo da espada não era machucar ninguém, afinal. Mas o abandono e a traição veio mesmo do Carlos VII, que falou para todo mundo voltar de lá e deixar ela na amargura da perda da Batalha de Paris. Então, nesse caminho de volta, essa donzela mancava física e espiritualmente. Ela acabou oferecendo uma armadura para a Virgem na abadia de Saint-Denis, porque os soldados deixavam, né, algumas doações assim para as suas santas, enfim. E aí o que acontece? Chegou a derradeira captura da Joana. A guerra que ela tinha ido lutar estava suspensa, os milagres tinham passado e ela estava ali quase que sendo relegada para o esquecimento. Alguns dos seus amigos ainda buscavam lutar com as tropas, ela mesma ia ali, pegava uma cidadezinha colar, mas não tinha muita força política para poder continuar avançando contra os ingleses. Ela aprendeu a escrever e dizem que ela segurava uma pena tão bem como uma lança, ou seja, ela tinha a força de Marte não só para guerrear, mas também para a palavra, né? Pedindo ajudas, donativos às famílias de Armagnac para ver se voltava com o plano dela da campanha contra os ingleses. E teve uma situação, quando teve um cessar da trégua, né? Que a cidade de Compiègne estava cercada pelos burgúndios, pediu um apoio, ela resolveu ir até lá. Entrou na cidade e, por uma bobagem que o governador fez, que ele deixou a ponte levadiça de acesso fechada, ela ficou com muito poucos soldados, isolada, à mercê do inimigo, e adivinha o quê? Foi retirada do seu cavalo, presa e confinada ao castelo de Beaulieu-le-Fontaine, ou seja, do Jean de Luxemburgo. Ela tentou fugir de lá, saltando da janela da torre, e depois dali botaram ela numa fortaleza de Beauvoir, bem mais severa, onde ela ficava, inclusive, acorrentada, eventualmente, para evitar que desse outro problema de escape. O que aconteceu? Ela foi levada a julgamento porque era tudo que os ingleses queriam, desacreditar aquela que era a tal da donzela inspirada que ia tirar os ingleses dali. Se eles conseguissem subjulgá-las, eles iam provar que não era Deus que estava nada a favor dela e contra os ingleses, e eles queriam botar ela não como uma santa, e sim como uma bruxa. Então, eles fizeram uma série de represálias por todas as derrotas e a humilhação que ela tinha infligido a eles, e levaram ela para dentro do território da Normandia, na cidade de Rouen, onde ela foi julgada por heresia em 1431. O bispo que fez esse julgamento era o Pierre Cochon, que estava doido para ser arcebispo, e arrumou alguns teólogos ou advogados bem selecionados, implacáveis, como o Jean Beaupère, que eram pessoas que também cruzaram o caminho da Joana como encontros kármicos bastante relevantes, tá? Então, haviam algumas sessões que eram públicas e 9 eram privadas, onde ela era interrogada incessantemente, por mais de 10 semanas. Então, ela foi avaliada pelas visões, pelas vozes, pela premissa de usar roupa masculina, pela sua fé, pela vontade de submeter a igreja, e ela sempre se mostrou muito calma, muito confiante, e as respostas muito inteligentes. Então, mostra realmente que ela tinha o dom da palavra.
Teve um momento no final onde ela estava ameaçada de tortura, de ser executada, que ela até assinou um documento repudiando as vozes, aceitou vestir roupa feminina e viver em prisão perpétua para não morrer. Só que isso durou 4 dias, porque não se sabe da onde ela resolveu voltar atrás e voltou com roupa masculina e falou que não quero mais manter aquela confissão, aquilo foi forçado e eu vou me manter fiel. E foi condenada, então, no dia 29 de maio por idolatria. Ela foi morta no dia 30 de maio de 1431 e falam que foi um negócio horrível, que ela foi, né, todo mundo ouvia ela na cidade, uma menina de 19 anos gritando Jesus, Jesus. Eles não deixaram nada dela, botaram as cinzas espalhadas pelo rio Sena para não ter nenhuma conotação de mártir, mas isso não adiantou porque aí mesmo que a morte dela transmutou, como a gente falou, através desse fogo, o status dela de mártir e aumentou ainda mais o fervor patriótico francês contra os ingleses. Ou seja, a missão dela tinha que ser cumprida. E a forma dela cumprir essa missão era através dessa morte. Eu vou pular aqui o texto do Mark Twain, que só fala um pouco sobre a magnitude dela, né? Mas porque eu estou um pouco preocupada com o horário. O que a gente pode falar, então, sobre o legado e o mito da Joana d'Arc? É muito interessante, né? Porque ela foi a única figura na história que já foi condenada e canonizada pela mesma Igreja Católica. Ou seja, era tudo bem que um era a favor da política dos ingleses, depois foi da política dos franceses, mas já é realmente, né, uma contradição por si só. Acho interessante entender como é que foram rápidos os desdobramentos, né, dessa morte da Joana d'Arc. Ou seja, de novo, houveram algumas questões no terreno político que abalaram a aliança entre a Inglaterra e os burgúndios na França, porque existia uma irmã do líder burgúndio que era casada com o príncipe regente da Inglaterra. Quando ela faleceu, eles entraram em conflito e acabou que, logo depois, Armagnacs e burgúndios voltaram a se conciliar em 1435, e em 1436 o Carlos VII entrou em Paris, acompanhado por todos os amigos da Joana, e a maré francesa foi varrendo completamente os ingleses, que vazaram de lá em 1453, acabando finalmente com a Guerra dos 100 Anos, e começando aí a Renascença, ou seja, é uma morte que teve que haver para depois vir um renascimento. Muito simbólico isso. E aí o que acontece? O Carlos VII não podia dizer que foi uma herege bruxa que botou ele no trono, né? Então ele começou a abrir um outro julgamento desde 1450, até porque a mãe da Joana insistia bastante nisso, para investigar aquele julgamento que foi feito para condenar a Joana, para tentar limpar a memória da Joana e apagar as suspeitas de feitiçaria. E todo mundo fala, por que ele não fez isso lá na época, não negociou, não tentou livrar ela daquele martírio, mas ele não estava achando que era necessário, estava achando que era bom se livrar da Joana na época. Então, era uma coisa bem de, né, interesses pessoais. Fizeram, então, o segundo processo para reabilitação, e aí depois foi o Papa Calixto e o Juan Juvenal de Ursán, que era o arcebispo de Reims, que viveram com ela, buscaram testemunhas ainda de Dom Remy, lá de Orleans, pessoas no exército, que só falavam bem sobre a sua inocência. E aí, em 1456, o resultado do julgamento anterior foi invalidado por ter sido corrupto, enganoso e fraudulento. Então, o nome da Joana finalmente foi restaurado e eles fizeram uma cruz, que é essa que está na imagem atrás, exatamente no local onde ela tinha sido queimada, na Praça de Rouen, 25 anos antes. O que acontece, né? Como a gente fala, na França, Joana d'Arc virou um ícone, que ela está presente em vários lugares, existem estátuas, igrejas, monumentos dedicados a ela. Eu tive a oportunidade de ir até lá. Essa igreja tem um projeto super moderno, uma coisa meio diferentona, meio esquisita, mas quando você entra, ela é lindíssima por dentro, ela tem os vitrais e tem uma força muito grande assim de energia, né? E aqui foi uma basílica que hoje existe, que exatamente no local onde ela ouviu as vozes pela primeira vez, lá em Dom Remy.
E o que é importante perceber é que a Joana passou a ser homenageada logo depois da sua morte. Tiveram pessoas fazendo esculturas em gelo que eles faziam para os deuses, para os mitos e lendas, e tinha uma só da Joana. Então, depois dali, foi assim um rompante. Ela era retratada em peças de teatro, em pinturas, esculturas, no país inteiro, até pelo mundo. Tem uma curiosidade que uma falsária tentou fingir que era ela, né? Ajudada pelos próprios irmãos para tentar angariar mais doações, mas ela foi desmascarada pelo próprio rei, que não reconheceu, obviamente, aquela mulher como sendo a Joana d'Arc. Mas ela virou uma coisa, assim, uma personalidade que não era nobre, não era, quer dizer, tinha sido título de nobreza, mas não era alguém da monarquia, né? E ficou mais famosa do que todos os outros. Já lá em 1868 foi feito um pedido de canonização pelo bispo de Orleans e ela foi beatificada. Em 1920 se tornou santa pelo Papa Benedito XV. Hoje, o dia 30 de maio, que é o dia do aniversário da morte dela, é feriado na França. E eu acho que é interessante colocar, né, assim, 1000 filmes e livros e peças de teatro, e, enfim, são trabalhadas, são reverenciando a história da Joana até os dias de hoje. Eu acho válido a gente falar um pouquinho sobre o seu impacto no feminino e masculino, né? Porque elas são polaridades que nunca se integraram na vida da Joana, de uma forma harmônica. Elas só existem de maneira excludente nas fases que ela já teve. Ou seja, na primeira infância, né, ela, na aparência física, ela era super feminina, o arquétipo da menina doce, pacata, camponesa, fazendo trabalho de manuais e fazendo costura, generosa, cuidando dos necessitados à sua volta, né? Devota. Só que, de repente, no segundo setênio, que ela era a semelhança da sua mãe, ela virou o contrário, né? Ela entrou exatamente no terceiro como uma guerreira, né? Então, a questão da sexualidade dela sempre foi um tabu, ela não quis se casar, ela, na verdade, não tem nenhum relato sobre relacionamento amoroso ou paixão na sua vida, e ela sempre carregou o título de donzela, né? Que era, inclusive, o nome da cidade que ela nasceu, acabou se tornando La Pucelle, Dom Remy La Pucelle. Enfim, essa transformação que ela fez a partir dos 17 anos, naquela época, ela assumiu um visual masculino para tentar ser disfarçada, mas depois ela ficou com esses mesmos trajes, mesmo quando ela estava na corte do rei, muito tranquila, sem nenhum risco. Ela nunca passou a usar uma roupa feminina. Né? Então, durante o seu julgamento, eles diziam que aquilo era contra a lei, que ela tinha que usar roupas de mulher, senão ela ia ser condenada. E ela ainda assim manteve essa sua estratégia, enfim, racionalmente ou não, ela foi a primeira personagem na história conhecida a se travestir e assumir até o fim, independente desse choque ou da punição, né? Então, hoje também ela é um mega ícone LGBT, apesar de ser uma pessoa que é nacionalista pelo que os ideais da França e é uma santa. Por isso que eu falei logo no início, ela acaba tendo uma aceitação muito grande em perfis muito diversos da sociedade, né? Acho que isso que mostra como ela é tão interessante. Agora, ninguém pode falar nada sobre sua homossexualidade, até porque nunca ninguém viu ela com homens ou mulheres, ela tinha uma postura tão repudiante do sexo, né? Teve aquela questão das prostitutas nos acampamentos que ela não queria que tivessem presente nem com os soldados, era super agressiva, enfim. Mas eu acho que, assim, no caso, ela assumiu o arquétipo do masculino para definir a sua personalidade guerreira, altiva, e ajudou ela, naquele momento, a alcançar feitos inimagináveis, né? Então, enfim, talvez essa força combativa sempre teve dentro dela, né? Ainda além dos campos de batalha, seja com a espada ou com a ponta da caneta lá pedindo donativos, ou com a palavra falando no julgamento, parece que tudo, no fundo, fazia sentido para a existência dessa personalidade na época. E aí, como é que a gente vai falar sobre o Micael e a antroposofia, né? Tem um texto do Steiner que traz a Joana d'Arc como uma referência, né, do impulso do Cristo para essa grande questão do século XV através do espírito micaélico. E eu acho que foi muito interessante porque o arcanjo Micael, que ela ouvia vozes, ele também diz, através da Gudrun, né, o quanto que ele tinha que unir no mundo espiritual e diferenciar na Terra.
para todo o surgimento dessa história da diferenciação na alma da consciência. Então, era necessário que o povo da França, que era românico, fosse separado do povo inglês, para que eles pudessem se individualizar de maneira esperada. E eu tenho uma curiosidade aqui também, que eu não sei se todos conhecem, tem a linha sacra de Micael, com os 7 templos que eles têm nessa região, começa lá na Irlanda, aliás, onde foi filmado lá o Star Wars, até o outro, que é na Cornualha, o Monte Saint-Michel, na Normandia, que eu tive a oportunidade de visitar também, que era pertinho de Rouen, até no Piemonte e no Monte Gárgano, na Itália, na Grécia, na ilha de Cime, e em Haifa, lá em Israel. Eles fazem uma reta, esses 7 templos, né, que dizem que é, inclusive, a direção da espada, né, de Micael. E é interessante saber um pouquinho sobre o Monte Saint-Michel, que na época da Guerra dos 100 Anos ele ficava no meio da Normandia, que era totalmente território inglês, mas foi a única área que não foi conquistada pela Inglaterra. Então, a Abadia de Saint-Michel, ela fica num monte que tem toda uma questão das marés, que elas enchem, esvaziam, e parece que por 1001 vezes eles tentaram invadir, mas aí o movimento das marés acabavam atolando os animais, as catapultas dos ingleses, afogavam um monte de seus soldados naquelas tentativas de invasão. Então, o próprio Delfim, o Carlos VII, um pouco antes da morte do seu pai, ele sobreviveu a um desabamento, né, que seria assim impossível praticamente dele se livrar. E quando ele saiu milagrosamente ileso, ele entendeu o propósito divino dele ser salvo, adotou o brasão, né, de Micael e incluiu os estandartes para o seu exército com a imagem do seu cavaleiro celestial. Ou seja, São Miguel era realmente o grande padroeiro daquela força na França naquele momento. Então, a partir dali, a monarquia francesa trouxe várias doações, oferendas para o santuário, que, aliás, é um lugar incrível, belíssimo, fora a energia linda que tem lá. E aqui temos uma estátua da Joana d'Arc no próprio Monte Saint-Michel, para mostrar essa conexão. Então, segundo a antroposofia, né, o que a gente fala, o que a gente vê é que teve um evento que é reconhecido que revelou o derramamento do espiritual na Terra de uma forma mais clara e radiante, que foi a aparição e a história subsequente da Joana d'Arc, a donzela de Orleans. Mesmo para quem era muito cético, a gente pode reconhecer que poderes espirituais entraram em curso no século XV através dessa jovem médium. E foi esse impulso crístico que atuou na Joana e fez com que uma simples camponesa conseguisse alcançar o que outros muito mais avançados do seu tempo não conseguiram. E através de Micael, ela preveniu essa fusão da França e da Inglaterra e mudou o mapa da Europa para dar o contorno que ele tem atualmente, né? Então, enfim, eu acho que a Joana ela marca o ponto de virada, o surgimento do nacionalismo como um arquiteto dessa comunidade e, ao mesmo tempo, da diferenciação entre o caráter francês e inglês, que foi bem significativo no processo de evolução da humanidade, né? Ou seja, tudo teria sido diferente sem ela e sem as forças do mundo espiritual que levaram ela para lá. Então, aqui tem uma última frase do Steiner também, que mostra, né, ações que ela fez que são realmente originadas nas profundezas da criatividade de um indivíduo único. E aí, para terminar, gente, né, na própria igreja da Joana, né, eu achei essa oração, a gente não precisa ler, eu acho que é bem interessante que ela fala um pouco com a gente, né? Existem algumas perguntas em lugares diferentes da própria igreja que são relacionadas às lutas que você quer ganhar, né? Que a Joana está com as suas roupas de combate e ela te faz uma provocação. E você, o que você veste, né? Quais são as suas lutas? A quem você ajuda? E para quem você pede ajuda. Tem toda a questão da Joana com a coroa de espinhos, né? Ela no seu martírio, quanto que você consegue pensar em Santa Joana para as pessoas que você ama, e Santa Joana na fogueira, ou seja, quais são os seus medos, né, da morte, desse lugar mais de transmutação. Enfim, para terminar, essas são as orações de São Miguel Arcanjo e da própria Joana. E eu agradeço aí a vocês que tiveram ouvindo a história dessa mulher tão impressionante comigo até agora.
Nossa, Renata, maravilhoso. Sempre. Muito obrigada. Uhum. Muito obrigada. É uma história realmente incrível. Assim, É. inimaginável, inimaginável. Inclusive o aspecto que você vem trazendo, que eu acho que você fez uma conexão muito bonita, né, com vários princípios da antroposofia. Nossa, muito obrigada. E eu Uhum. queria abrir, se alguém quiser falar, o microfone, já que estamos nós aqui, se alguém quiser trazer alguma pergunta, a gente tem um tempinho ainda. É. Acabou que não foi 1h30, consegui antecipar, viu? Pois é, eu vi. Ou ficou um monte de coisa ainda sem ninguém entender nada, mas tudo bem. Não. Renata, muito obrigada. Realmente foi lindo. Eu cheguei um pouquinho atrasada, porque perdi o link, a Mônica que me ajudou, mas realmente era uma vida que eu queria muito saber maiores detalhes e você arrasou. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigado, que bom. Ela Parabéns pela apresentação. Foi maravilhosa. mesmo. A nossa irmã, eu sou irmã dessa que falou, a nossa irmã é Joana d'Arc. Ela Ah, está na igreja, agora ela dá catecismo na igreja, ela olha. vai assistir depois no YouTube, porque ela não pôde abrir mão lá da compromisso dela. E eu falei com ela e ela ficou muito interessada em assistir. Foi muito bonita a sua apresentação. Eu sempre gostei muito de história, esse é um pouco também de história, né? A Uhum. gente já esteve também em Paris, eu já estive no Mont Saint-Michel e conheço um pouco e adorei a sua apresentação. Muito obrigada por tudo. Parabéns. Que bom, obrigada. Que legal sua irmã se chamar Joana d'Arc. Olha. Canadá, que a mamãe era muito devota. É. Isso é, Rê, a apresentação foi bárbara, adorei, achei muito legal, nunca tinha visto, não conhecia tanto de Joana d'Arc, como transformação, como personagem da história, como heroína. Você falou um pouco dela como mártir, né? Como é que encaixa também ela como mártir nessa história? Eu acho que o que ela sacrifica, né, que é a própria vida dela, ou seja, ela desde os 12 anos ela colocou na cabeça que ela tinha uma missão a cumprir. Então ela não tinha que seguir a vida que os pais esperavam para ela, ou o casamento que ela tinha que ter, ela tinha que se sacrificar, dar um jeito de ir para lá. Mesmo sendo uma menina muito certinha, ela desobedece os pais e ela vai atrás desse caminho. Depois ela resolve se travestir de soldado e vai correr atrás dessa missão. Quando ela, no final, aceita o julgamento, mesmo que ela tenha que morrer para não deixar essa mensagem da missão dela enfraquecer, eu acho que ela, como mártir, ela foi colocada por parte das outras pessoas após a morte dela, né? Que foi assim, nossa, ela se sacrificou até o final, ela não se vendeu, não se rendeu, mas ela não sofria por isso, né? O que falam nos relatos é que ela estava muito segura que ela só tinha essa missão de cumprir. Então, se ela tem que morrer no meio da fogueira, ela morre por Era essa. uma missão de heroína e não de mártir, a transforma em mártir depois, né? Mas a Sim, missão que ela sempre teve per si era de heroína. Obrigada, Rê. é. Eu acho que é interessante, tem muita gente, talvez, aqui que não seja muito da antroposofia. Antroposofia é uma ciência espiritual, tá? Então, toda essa questão meio religiosa, que pode ser uma conotação estranha para alguns, ela fala muito da força do Cristo através de Micael, que guia acho que é melhor até a Mônica falar sobre isso, na antroposofia nesse processo todo, e então por isso que essas relações com as santas, com o quanto que a gente tenta mostrar que não é só tudo tão frio, né? Que existe uma ajuda do mundo espiritual para onde a gente precisa caminhar eventualmente. E na época da Idade das Trevas, né? Era um período muito pesado, muito difícil. Ficou muito claro, pelo que eu li nos arquivos da antroposofia, o quanto que a participação da Joana d'Arc veio para libertar um pouco, né? A humanidade na época daquele processo todo muito difícil, muito duro, através daquilo ali. Mas só para vocês não é que eu virei beata do dia para a noite, aquele monte de oração, é o que estava lá na igreja, mas que realmente me tocou. Então, por isso que eu botei, porque eu acho que tem a ver, mas eu acho que tem que Foi muito separar o bom. que é a história da época
a vida da Joana d'Arc e aí a questão mais espiritual, que é para cada um, né? Enfim, o que cada um quiser depois ver Uhum. dali. Só um disclosure. Então, é Eu tenho muito. uma pergunta, por favor. Eu adorei a sua apresentação, foi maravilhosa, adorei. Mas eu queria Hum. saber por que Joana? Como é que foi esse encontro entre vocês duas? Pois é, então, eu não sabia dessas ligações da Joana com a antroposofia, tá? Depois, pesquisando, que eu fui falar, nossa, como assim ela tinha toda essa participação? Para falar bem a verdade, no início, eu estava escolhendo uma pessoa pela cabeça, eu pensei em falar sobre Freud, porque eu tinha feito psicologia lá atrás, era uma personalidade que eu adorava, assim, que eu já li da obra dele. Mas quando eu começo a ver a vida do Freud, não é alguém que eu admiro assim muito como um ser humano, para falar a verdade. E aí, eu resolvi não deixar me guiar pela escolha racional. Então, foi uma escolha muito mais intuitiva. Eu acho que tem uma questão que eu me lembro na época de quando eu ainda era muito ousada, e que falaram: você vai acabar virando igual a Joana d'Arc, olha que ela morreu na fogueira, hein? Porque era aquela que brigava, ficava comprando briga quando não precisava, um pouco dentro das organizações, enfim, meio ingênua, né? E assumindo um pouco a guerra dos outros. E ficava com isso na cabeça, e teve um lado da Joana d'Arc que é essa questão do fogo, né? Então, o elemento do fogo, para mim, é muito forte. Eu sou do temperamento colérico, então também me interesso por essas questões de transmutação. E aí eu falei, gente, como é que eu vou entrar nessa enrascada? A menina só tem 3 setênios, eu tenho que fazer uma monografia fazendo análise de biografia, como que vai dar? Ela não vai ter nem terminado de chegar no eu, teoricamente. Só que foi muito legal aí nesse momento a ajuda dos coordenadores. O meu mentor na época, o Silvio Urbano, me ajudou a entender o quanto que o impacto, o legado que ela deixou foi forte, e toda a determinação, né, a realização kármica foi muito precoce. Então, forças planetárias, forças zodiacais já devem ter sido incorporadas para ela, no caso, muito antes do que seriam nas fases da vida normais que a gente esperar, né? Então, consegui buscar depois nessa análise várias correlações, porque apesar de ser um período muito curto, foi muito documentado. Então, às vezes, é mais difícil você tentar descobrir coisas sobre alguma personagem que viveu lá tempos atrás, né? E então eu acabei curtindo fazer isso. E eu fui aos poucos, eu mergulhei, fui lá visitar, depois eu fui lendo aqui, lendo acolá e tal, e aí depois tudo se encaixou, mas eu resolvi encarar, entendeu? Foi meio kamikaze essa estratégia, mas depois deu certo. Obrigada, deu super certo, foi lindo. Uhum. Então, Rê, assim, eu acho que a gente está. Foi ótimo o tempo, mesmo corrido, que eu sei que você fala rápido, porque faz parte de você, e eu também falo pra caramba, muito rápido. Mas assim, eu achei muito bonito essa história da gente ver como que a biografia de uma pessoa, na realidade, a gente falou aqui no final da biografia de uma época, né, da humanidade, como que ela interferiu numa biografia da humanidade através da própria vida, da vida que ela viveu. E aí, a gente, quando olha a nossa biografia, é isso. A gente está interferindo em várias coisas. A gente não é Joana d'Arc, mas a gente, nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas guerras e os nossos, aquilo que a gente quer aguentar, quer atingir, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer levar para o mundo, aquilo que a gente quer colocar no mundo, né? Então, assim, eu achei muito interessante, até um comentário, que eu não me lembro quem foi que fez, depois falou assim, eu falei assim, realmente a Renata trouxe um pedaço dessa história da humanidade, entendeu? É a biografia da humanidade, do desenvolvimento, que na hora que você coloca a análise, né, o que foi o legado dela, e como esse legado dela se colocou, e eu achei muito interessante também quando você falou da história da morte dela, né? Inclusive, assim, como ela encarou aquela missão dela, porque a missão dela, que ela tinha como missão, era realmente separar, né? Tirar os ingleses da França. E ela conseguiu, através de algum Exato. processo de A força morte. muito grande, fazer isso, entendeu? É a É, missão dela, só que ela não precisava estar viva para fazer isso, entendeu? exatamente. E aí a gente olha a morte de uma forma diferente quando você ouve isso, né? Você vê que é É. muito. Ela se projetou muito mais depois da morte. Exato, exato.
ela influenciou muito mais depois da morte, É. entendeu? Então, E aí, ela e aí, mobilizou o resto da França por causa daquele processo bárbaro lá que foi feito com aquela menina, enfim. então você vê até que as ajudas do mundo espiritual que vão acontecendo nos milagres, na hora que a coisa precisa se resolver, vai acontecendo também, só que não é É, como a gente espera, não é o milagre que a gente espera. É a espada exatamente. de lua, entendeu? É a perda, né? É dar com os burros na água em Paris, entendeu? Então, assim, as coisas vão acontecendo. Bem interessante. Exa- Então, acho que a gente já está na hora. A palavra final é sua. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Lembrar que daqui a um mês nós teremos outro falando de Chico Xavier. Lembrar que Ó, amanhã teremos também uma. Deixa eu ver se eu consigo. Não, que continua não conseguindo acessar meus arquivos de coisa aqui, tá? É, consegui. Amanhã a gente tem uma coisa chamada Café Biográfico, onde nós vamos fazer uma vivência biográfica, que é um dos trabalhos que a gente faz como aconselhador biográfico, tá? E a outra coisa também que tem é que nós vamos fazer do dia 2, cadê aqui? Do dia 2 ao dia 5 de outubro, um panorama biográfico. A Renata olhou o panorama da vida da Joana d'Arc. Então, agora a gente vai fazer uma vivência de 4, quer dizer, vai ser um trabalho de 4 dias, onde cada pessoa vai olhar a sua própria biografia, né? uhum. E aí, aquilo que a Renata deu umas dicas de alguns olhares que tem, a gente vai ajudar vocês a fazerem esse olhar na história de vida de cada um de vocês, porque é isso que a gente faz com os nossos clientes, tá? E lembrar também que a gente está começando uma turma em Fortaleza. De fato, a gente vai começar essa turma só ano que vem. Não vai conversar agora, a gente vai começar em fevereiro do ano que vem, fevereiro ou março, né? E a outra coisa que tem é que a gente também deve começar uma turma no Rio de Janeiro, a turma 3 do Rio, em agosto, Uhum. tá? Não tem as datas todas fechadas ainda, mas a gente também vai começar e vai começar a divulgar para vocês fazerem uma formação. Formação tem 3 anos e meio. Mas amanhã são 3 horas de encontro e depois do dia 2 ao dia 5 de outubro, são 4 manhãs para você olhar a sua biografia inteira. Olhar Aí amanhã esse encontro é voluntário, é de graça, né? Amanhã esse encontro é gratuito, tá? Ele está nas nossas redes sociais, então é só você buscar o Instagram da Trinos Formação, né? A gente tem o nosso site também, que é Trinos Formação Biográfica, tá? Trinos Formação Biográfica, e ele tem Facebook também, né? Tem essas coisas de hoje em dia, que tudo que a gente tem que ter, tá bom? Tá? É, Estamos aqui. Então, esses dois, o café biográfico é gratuito, e por falar em biografia é gratuito, e o panorama biográfico você entra no nosso site. Trinos mas acho muito Fotográfico. legal. Recomendo, porque até esse café biográfico é uma degustação, né? São 3 horas, não é um negócio tão pequenininho, e aí sim, cada uma pode falar e compartilhar sobre a sua própria biografia, um pouco dessa dinâmica, dessa vivência que a gente faz, e é bem interessante. Então, Exato. vocês aí, eu não vou poder estar presente amanhã, porque eu vou estar no Rock in Rio, me convidaram, mas eu não vou poder ir. Ótimo. Mas recomendo para quem quiser. Tá. Ok, Então, gente, então. eu agora queria agradecer a todos vocês. Eu vou